Vamos ofertar ao Senhor nessa noite debaixo dessa unção. Vamos semear ao Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos estar diante do Senhor essa noite, preparados, pois Ele está vindo, Ele está voltando sem demora. Mas a maneira que nós nos encontrarmos naquele grande dia é que vai determinar se nós iremos ou se nós ficamos, se nós ficaremos. Querido, eu gostaria de trazer para você essa noite uma reflexão sobre a volta de Jesus e como nós nos posicionaremos quando Ele voltar. Aonde nós estaremos quando Jesus Ele voltar? Isso que eu quero trazer essa reflexão essa noite para você e para a minha vida também. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, e o versículo 35. Amém? Todos já acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Disse-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aos que ia adiante, o repreendia para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu te faça? E o cego imediatamente respondeu: Senhor, eu quero ver. Jesus disse-lhe: recupera a visão, a tua fé curou. Imediatamente ele recuperou a visão e em seguida Jesus foi glorificando a Deus. Ele saiu glorificando a Deus. Quando todo o povo viu Deus, louvaram a Ele o seu nome. Amém, queridos? Essa passagem aqui a gente já conhece ela muito bem. A gente já ouviu algumas pregações e ela tem muitos a nos ensinar essa noite a respeito da volta de Jesus. Como ela diz aqui, a maneira que nós nos encontraremos no dia que Jesus voltar. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, versículo 1, e o capítulo 5 diz assim, que antes que nós mesmos fosse formado do ventre materno, o Senhor Ele tinha nos escolhido, né? Ele escolheu, e antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para uma missão de profeta entre as nações. Esse texto aqui nos mostra que antes mesmo de nós batermos no ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha um propósito para nossas vidas. O Senhor Ele já tinha nos escolhido para uma missão e Ele já designou um propósito para que nós pudéssemos ser
fazer diante da presença dele. E como nós podemos ver aqui, em algumas versões, por exemplo, lá em Marcos 10, 46 a 52, diz assim que esse cego, ele tinha uma visão. Ele era um homem que, ele era são, ele tinha saúde, ele enxergava. Porque logo o escritor de Marcos, ele diz assim, e logo ele voltou a enxergar. Uma pessoa que volta a enxergar é porque ela enxergava e por algum motivo ela ficou cega. Não é verdade? Assim mesmo, nós podemos pegar uma lição desse ensinamento para os nossos dias de hoje. No mundo que nós vivemos, às vezes nós pensamos que vir à igreja, vir ao culto, isso tudo é o bastante para que nós podemos ser salvos. Só que às vezes nós nos enganamos como esse cego aqui. O cego uma vez enxergou, assim como um dia nós também enxergamos a Deus. Outrora a palavra de Deus diz assim, que nós nascemos no pecado, ou seja, nós nascemos na escuridão, nós nascemos cegos. Porque uma pessoa que não tem entendimento da palavra, aquela pessoa que não conhece a verdade, é uma pessoa cega. Ela não consegue ter a verdade. E a palavra de Deus diz o quê? Que a verdade, ela nos liberta. Então, se nós nascemos no pecado, nós não conhecemos a Jesus, nós somos o quê? Pessoas cegas. Só que um dia, assim como esse cego aqui, nós enxergamos a luz. Nós enxergamos Jesus. Jesus, ele foi lá com a sua misericórdia e fez o quê? Nos salvou, nos libertou, nos tirou das trevas. E nós começamos a o quê? A enxergar. Só que no meio do caminho, a palavra de Deus diz assim que esse cego estava onde? Do caminho. Existem situações na nossa vida que a gente sempre vai parar à beira do caminho. Só que a beira do caminho, meus queridos, é um lugar péssimo. Às vezes nós nos enganamos, pensamos que estamos vindo à igreja, está tudo legal. Eu estou vindo ao domingo, eu estou dando meu dízimo, estou dando minha oferta, e eu vou para o céu, porque eu estou sendo um bom cristão, eu estou fazendo o que é certo. Só que muitas das vezes nós estamos cegos, sabe por quê? Porque nós estamos à beira do caminho. E a beira do caminho só traz um destino para nós: a morte e a falta de salvação. Por isso que eu falei, aonde nós estaremos quando Jesus voltar? Será que nós vamos estar à beira do caminho ou nós vamos estar no caminho? Há uma diferença entre estar no caminho e estar à beira do caminho. Jesus aqui em Lucas também, quando ele estava explicando a parábola do semeador, ele contou a história que o reino de Deus era semelhante àquela parábola, que lá em Lucas diz assim, Lucas 8, e ele diz assim, que eis que um semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte desta semente caiu à beira do caminho, e foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Ou seja, quem está à beira do caminho só tem uma saída para ele. Como diz aqui, como Jesus ele quis dizer, ele é pisoteado e ele é devorado, ou seja, a morte chega para ele. À beira do caminho a gente vive das migalhas. E às vezes a gente está vivendo essas migalhas pensando que nós estamos bem diante de Deus. Às vezes nós viemos para o culto e ficamos satisfeitos com a nossa vida que nós vivemos e achar que isso está normal, que isso é legal. E
versículo. Isso. Aí tem a parte a parte 5, né, que conta a história, e a parte 7 de Lucas, que diz assim, né, Lucas 8, a parte 7 que diz assim, que Jesus, o versículo 7, Jesus ele foi contar, porque os discípulos, assim como nós às vezes, Jesus ele nos ensina, ele nos traz a revelação, ele nos mostra o propósito que ele tem para nossas vidas, só que nós não entendemos direito. Às vezes por quê? Porque nós estamos cegos. Porque às vezes nós não estamos ouvindo o que ele tem para nossas vidas. Sabe por quê? Porque às vezes a maioria das vezes, nós paramos no propósito de Deus à beira do caminho. E Jesus ele quer nos levar mais além. Ele quer nos levar muito mais além, ele quer nos colocar no caminho. Ele quer que nós sejamos homens, que nós sejamos homens que seja um exemplo e que nós estejamos no caminho. Sabe por quê? Que se Jesus voltasse hoje, se nós estivermos à beira do caminho, tenha certeza, nós ficaremos. Porque a beira do caminho é para os cegos. E Jesus ele explica aqui na versão da parábola, ele diz assim: a semente que cai à beira do caminho representa que são todas as pessoas que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do seu coração, para que ele não venha a crer e não seja salvo. Se nós estivermos à beira do caminho quando Jesus voltar, nós não seremos salvos. E todas as vezes nós acharmos que nós somos bons o bastante, que nós somos excelentes o bastante para chegar diante de Deus, apenas o culto e achar que isso está legal, não está, meus irmãos. O Senhor quer nos levar muito mais além, o Senhor quer nos colocar no caminho. E o caminho, às vezes, ele nos traz provações, ele nos traz lixamentos, ou seja, porque no caminho ele é tão estreito que não passa a nossa bagagem. E às vezes nós acomodamos e queremos ficar à beira do caminho, porque nós queremos ficar com as nossas bagagens, porque nós queremos ficar com o nosso orgulho, porque nós queremos ficar com a nossa soberba, porque nós queremos ficar com tudo aquilo que nos afasta de Deus. E é por isso que nós iremos ficar se nós estivermos à beira do caminho quando Jesus voltar. O Senhor, Ele quer tirar esse fardo que está sobre as nossas vidas, esse fardo que está cheio de nós mesmos, que está cheio do nosso ego, que está cheio da nossa vontade. Se nós prestarmos atenção aqui, essa palavra trazendo para o nosso tempo de hoje, não é para uma pessoa que vem de fora, é para uma pessoa que já está dentro, ou seja, um homem que já enxergou algum dia. A Bíblia diz que quando Jesus o curou, ele voltou a enxergar, ou seja, ele já enxergou algum dia. Então, estar à beira do caminho não é para quem não conhece a Jesus, é para quem um dia já o conheceu, mas parou no caminho. Alguém que até se emociona quando vem aos cultos, alguém que se enche bastante na unção que o culto traz para a vida dele. Ele fica feliz, ele louva, ele adora, ele abraça, ele beija, fala: não, amanhã eu vou compartilhar essa bênção aqui para o meu vizinho que vai trabalhar comigo, amanhã eu vou compartilhar isso aqui para o meu amigo de faculdade, para as pessoas que estão ao meu redor.
Só que quando chega o momento, quando ele sai do templo, o diabo ele já começa a roubar a palavra dele. Ele já começa a pensar em outras coisas, ele já começa a trazer para si os seus problemas, já começa a trazer para si os seus pecados de novo, ele já começa a pensar e acaba esquecendo. E o que acontece? O diabo acaba roubando a palavra dele. Aí ele volta para segunda-feira, para o dia seguinte, já cheio de más intenções, cheio de corrupção dentro de si de novo, e nunca consegue sair da beira do caminho. Só que aqui a palavra diz que Jesus, ele passou no caminho. Então tem uma solução para nossas vidas ainda. Ainda tem uma solução para nós ainda. Nós ainda podemos entrar no caminho. Nós ainda podemos nos achar de novo em Deus. Nós ainda podemos ser restaurados por Deus outra vez. Só que aqui nós podemos ver e nós tirarmos para nós. Jesus ele passou, mas quem deu o primeiro passo de mudança não foi Jesus, foi o cego. Ou seja, quem tem que dar o primeiro passo para a nossa transformação e para a nossa mudança não é o nosso vizinho da direita, não tem que ser o pastor, não tem que ser nossa esposa, não. O primeiro passo de mudança tem que ser o nosso. O primeiro clamor que tem que ser o nosso. A primeira súplica que tem que fazer somos nós. Porque se nós agirmos e se nós dermos o primeiro passo, o Senhor vai nos ouvir. Se nós abrir a nossa boca e começar a clamar, em vez de abrir a nossa boca para começar a murmurar e falar aquilo que não vem de Deus e começar a pecar, que nós possamos abrir a nossa boca para clamar a Deus, para gritar por socorro, para falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque se nós não clamarmos, meu amado, nós não temos força sozinho de sair da beira do caminho. Nós não temos força sozinho de sairmos da nossa zona de conforto. Às vezes nós não conseguimos, e sabe por quê? Porque nós alimentamos mais, durante o dia nós alimentamos mais a nossa carne. E a palavra de Deus diz assim, que aquilo que nós alimenta mais é daquilo que nós vivemos. Se nós alimentamos mais a nossa carne, se nós mentimos mais, se nós desejamos mais aquilo que não é nosso, se nossos olhos nos fazem pecar, se nós alimentamos a nossa carne, ela reinará sobre as nossas vidas mais do que o Espírito. Se nós alimentarmos o Espírito mais do que a nossa carne, nós agiremos mais pelo Espírito. E nós enfrentamos uma guerra todos os dias entre a nossa carne e o Espírito. Agora, quem nós servimos mais? A quem nós estamos servindo mais? Não há tempo mais, meus amados, de nós permanecermos à beira do caminho. Não há tempo mais de nós falar assim: vou ficar nessa mesmice aqui, porque a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus está bem aí. Os sinais, todos estão provando e todos estão nos mostrando que Jesus está voltando. Agora, onde nós estaremos quando Jesus voltar? Será que nós estaremos mendigando pelo pecado? Porque quando nós estamos à beira do caminho, a Bíblia diz que o mendigo ele ficava fazendo o quê? Pedindo esmola. Jesus ele quer nos dar um banquete naquele grande dia, só que nós só queremos as migalhas, nós só queremos as esmolas que o pecado nos concede. Até quando nós ficaremos nessa? Até quando nós iremos deixar Jesus passar no caminho e nós ficaremos à beira do caminho? Que essa noite nós possamos ter uma reflexão de que pode ser hoje o teu último dia de adoração ao Senhor. Pode ser hoje teu último fôlego de vida. Pode ser hoje teu último culto. Porque pode ser que amanhã nosso fôlego se vai, ou pode ser que Jesus ainda hoje volte.
E a reflexão que eu quero trazer para você, na luz da palavra, é: vamos clamar ao Senhor que está passando no caminho. Porque lá em João 14,6 diz o quê? Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é salvo, e ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus. Às vezes nós queremos estar à beira do caminho porque é fácil demais para nós. Só vir à igreja, dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, isso é fácil demais. Agora renunciar à nossa vontade, deixar a nossa capa, às vezes a gente não quer isso. E a palavra de Deus diz assim que um homem começou a clamar, e ele não se importou com o que ele tinha. Ele não queria mais saber da capa dele. A primeira coisa que ele fez, quando Jesus o chamou para entrar no caminho, foi deixar a capa. O que te faz ficar distante de Deus? O que te leva a se afastar de Deus? O que é nesse mundo que está tirando, está sendo as migalhas que está fazendo com que você permaneça ainda à beira do caminho? Essa esmola não é para você. Essas migalhas não é para você. Deus, Ele quer te colocar no caminho. Ele quer te colocar no caminho porque Ele está às portas. E quando Jesus voltar, só subirá aqueles que estiver no caminho, porque Jesus é o caminho. Aquele que estiver em Jesus, aqueles que estiverem em Deus, esses subirão. Esse se encontrará com Ele. Então, meus amados, que nós possamos ter em mente que Jesus está à porta. E o que Ele quer de nossas vidas é que nós larguemos as nossas capas e seguimos para Jesus. Porque Ele quer nos fazer enxergar outra vez. Ele quer nos fazer caminhar nos seus caminhos outra vez. Ele quer acender a chama em nossas vidas outra vez. Quem sabe você está no mundo pensando que está legal, está tudo bem, que vai dar tempo de se arrepender. Mas quando Jesus voltar, a própria palavra diz que é não abrir e piscar de olhos. Não vai dar tempo de nada. Então, por isso que nós possamos estar com nossos corações centrados no caminho e que nós possamos entregar esse fardo e deixar essa capa de pecado e fazer com que Jesus, Ele entre e nos faça enxergar outra vez. Que hoje as escamas dos nossos olhos, ela possa cair, para que nós possamos enxergar o caminho. Amém? Vamos ficar de pé.